Olá, olá, tudo bem? Bom dia, sexta-feira, 31 de maio de 2024. Hoje a bola está comigo aqui na nossa comunidade Trends Innovation. Prazer estar aqui com vocês de volta para essa nossa pílula semanal e não mensal, como eu cometi o erro 2 semanas atrás, nossa pílula Trends Innovation mensal. Pessoal, vocês têm visto aqui que a gente tem procurado intercalar, seja algum estudo mais novo, ou às vezes revisitar alguns conceitos importantes do mundo Trends Innovation, que é o que eu vou fazer hoje. Eu quero voltar aqui, inclusive na tela, com essa pergunta provocativa, né? Que eu não sei se você já se debruçou sobre ela, o que é de fato uma empresa inovadora? Quando a gente começa a nossa jornada, 16 anos atrás, em 2008, a nossa primeira tese foi a tese do Trends Innovation em si, né? Nós desenvolvemos ali, começamos a fazer os primeiros projetos com a ferramenta poderosíssima chamada Translator. Translator, o tradutor de tendências, né? Então, essa ferramenta, repito, maravilhosa, onde a gente consegue olhar um mapa de tendências, traduzir aquela tendência para um setor e gerar insights de inovação. Logo na sequência, o Luiz ainda se mudando para o Brasil, a gente começando a jornada aqui, é, algumas empresas falaram, tá bom, como é que eu replico isso, como é que eu cascateio essa ferramenta, esse modelo mental de traduzir tendência e inovação. Não tem outro jeito a não ser se criar, como está aqui na nossa tela, uma cultura de inovação. E aí nós nos debruçamos, mais uma vez, como a gente sempre gosta de fazer, com a folha branca em cima da mesa, e nós montamos a nossa tese do que é uma empresa inovadora. Vou deixar aqui na tela, obviamente eu não vou um a um em profundidade, não teríamos tempo aqui, não é o objetivo, depois eu vou deixar uma referência para caso você queira se aprofundar, mas a nossa tese, desde ali 2008, 2009, do que é uma empresa inovadora, né, pensando aí, usando a metáfora de um chefe, este prato, chamado cultura de inovação, na nossa visão, tem 8 ingredientes. Primeiro ponto importante que eu queria dizer para vocês, a gente fala isso em todos os projetos, cada um desses ingredientes não pode ficar fora do prato. Em outras palavras, se você investir em 7 desses ingredientes e esquecer um, muito provavelmente as chances de uma real e profunda e eficaz cultura de inovação não se instalar é muito grande. Então, repito, importante refletir bem, a gente falava isso para todas as organizações, esse talvez seja dos projetos de consultoria que a gente mais fez até hoje, este é o cara, a gente ajudou muitas empresas a desenvolver e a criar a sua jornada de cultura e inovação, e a gente sempre batia na mesma tecla. Pensa bem antes de começar, porque quando começar tem que ir com 7. Um desses que faltar pode comprometer o resultado deste prato final de maneira muito, muito contundente. Então, só dando uma passadinha, uma viagem de helicóptero, repito, daqui a pouco eu vou deixar uma referência. A primeira delas, essa ordem não é em ordem, um detalhe aqui, um parênteses, não é uma ordem por nível de prioridade, por nível de importância, não, é simplesmente uma ordem que está aqui de maneira aleatória, mas eu diria que o primeiro é sim o primeiro, né? Convicção e mindset. Vamos combinar aqui, nós já ouvimos isso textualmente da boca de poucos, mas de alguns presidentes de empresa, dizendo assim, esse negócio de inovação, não acredito muito nisso. Então, acho que a primeira decisão é assim: eu não tenho convicção. Isso não tem remédio que dê jeito, não tem, é realmente a cabeça de quem está na liderança, ou na propriedade, ou no conselho de uma organização, de dizer: queremos ser uma empresa inovadora, queremos com todas as nossas forças. Então, convicção e mindset. Tudo começa com um desejo, até porque planejar é pensar um futuro e fazê-lo acontecer, ou pelo menos tentar fazê-lo acontecer. Então, não existe um projeto de cultura de inovação sem essa convicção. Segundo, não vale causar nenhuma surpresa, nós acreditamos fortemente, esse é o nosso DNA,
que a primeira coisa, o primeiro ingrediente depois da convicção para a gente colocar no prato é uma agenda contínua, disciplinada de olhar para o futuro e para as tendências, né? Chovendo molhado, já tivemos outros episódios aqui da nossa pílula semanal dizendo que a gente acredita que a fonte mais inspiradora para insights de inovação são as tendências. As mega tendências, as tendências comportamentais e as tendências de negócio. Então, uma agenda. E quando eu falo agenda, é agenda mesmo. Um time com algum tempo dedicado semanalmente a mapear, a discutir, a ler e a debater as tendências que estão sendo mapeadas e atualizadas. Terceiro, para ter uma organização inovadora, usando aqui a frase do Luiz, né? Um CNPJ é um somatório de CPF, nós temos que ter ali pessoas inovadoras. E aí, lê-se por pessoas inovadoras, a gente conseguir atrair essas pessoas para a empresa e engajar, né? Definição de engajamento, ou seja, elas estão aqui e querem continuar aqui no futuro. Então, é muito importante. Quem já teve algum contato com o professor Tadeu Bretas, todo mundo tem uma capacidade de inovação, todo mundo tem a possibilidade de dar uma contribuição, seja para uma ideia completa, ou seja para um pedaço de uma ideia. Então, nesse item 3 aqui, nesse ingrediente 3, não é só esse texto. Aqui, por trás disso, tem a gestão de diversidade, diversidade de gerações, de gênero, de etnia, de orientação religião, política, sexual, seja lá o que for. Quanto mais cabeças, com lentes e olhares diferentes, melhor. No item 4, isso é uma tese que a gente defende também desde 2008, nós não acreditamos em um departamento de inovação. As poucas empresas que fizeram isso, 95% ali na frente voltaram atrás e acabaram com esse departamento. Quando você cria um departamento, uma sala ali onde ali o time de inovação está ali, eu que não estou naquela sala, eu já tiro o chapéu, já tiro o peso, falo, não, esse negócio de inovação é com aquela galera lá. Nós realmente acreditamos em uma equipe, está aí o termo no item 4, uma equipe transversal de inovação, com pessoas de diferentes áreas, articulando, orquestrando todo o processo, toda a jornada. Então, uma cultura de inovação para valer, ela não segrega, ela abre a roda e ela traz todo mundo para dentro. Óbvio que tem que ter uma gestão, e para isso o ingrediente 4 chama-se equipe transversal de inovação. Uma das coisas que essa equipe transversal de inovação vai fazer é tocar o item 5, que é um processo, né? Se você consegue ativar a inteligência coletiva, se consegue ter um time com forte gestão de desempenho, mas também com segurança psicológica e motivado, como diz nosso querido filósofo Pierre Levy, né? A inteligência coletiva atuando, vão sair muitas ideias, muitas ideias. E cada ideia que surge, seja de produto novo, modelo de negócio, algum insight de melhorar uma eficiência operacional, uma relação com o cliente, não importa. Inovação, lembra? Ideias novas em ação. Surgiu uma ideia, ela tem que entrar num pipeline muito bem definido, coordenado pela equipe transversal de inovação, e ela tem que ir sofrendo as suas provas, os seus checkpoints, até, como a gente gosta de dizer, ela pode ganhar 3 lugares. Ou ela pode, entre aspas, ir para o lixo, não, essa ideia não serve. Ela pode ir para o mercado, para uma ação pronta para execução, ou ela pode, em alguns casos, isso não é incomum, ir para a geladeira, como a gente fala. Essa ideia é legal, mas o contexto atual talvez não faça sentido. Então, vamos guardar ela ali, quem sabe daqui a 1 ou 2 anos. Então, o processo gerenciado pela equipe transversal de inovação faz isso acontecer. Ingrediente número 6, recursos para inovação. Recursos humanos, financeiros, tempo, tem que ter. Não há, não há crescimento sem investimento, não há cultura de inovação sem recursos para inovação. Aqui tem um tema bem sensível, bem delicado. Quando a gente fala de inovação, conversas sobre qual vai ser o payback, qual vai ser o retorno dessa inovação, é sempre um tema muito sensível. Então, eu gosto sempre de uma frase que diz o seguinte: como é que eu vou medir o retorno de algo que não existe? Então, aqui tem um componente, não vou dizer que a gente vai rasgar dinheiro, fazer o que quiser e dê o que dê, mas tem aqui uma necessidade premente
da gente reservar uma quantidade de recursos e apostar, e fazer apostas. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo, mas pela nossa experiência, 16 anos conduzindo jornadas de cultura de inovação, sempre vai sair, principalmente com a lente das tendências, muita coisa que vai dar muito certo e que vai bancar eventuais erros de coisas que não deram certo. Ingrediente número 7 é o mais fácil de fazer. Muitas empresas, muitas não, algumas, vai, para não ser muito duro. Algumas empresas começam por aí, achando que uma sala laranja com os puffs coloridos vai resolver o problema. Isso é muito importante, ter ambientes que fomentem a criatividade. A neurociência já nos deu contribuições muito interessantes sobre o papel das cores, da arquitetura, no bem-estar, na leveza do ambiente. Isso é muito importante e é um ingrediente que precisa ser atacado, sim. Só tomar cuidado, repito, para não achar que ele vai fazer o resto. São 8 ingredientes, o ambiente inovador é apenas um. E, por fim, não menos importante, a liderança. A liderança tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma cultura de inovação. É ali que essa atração acontece, é ali que se dá o exemplo, né? A gente se inspira muito na alta liderança, a gente se inspira muito nos nossos gestores, nas nossas gestoras. Então, se a liderança não estiver altamente comprometida com a cultura de inovação, desculpe, isso aqui não é uma revolução que acontece nas bases, é uma revolução que acontece na principal linha diretiva das organizações. Então, tá aí 8 ingredientes para dar uma revisada, né? A gente tem muito material escrito sobre isso, e se tiver curiosidade mesmo, valendo, lá na plataforma Nova Online tem um curso lá que eu e o professor Luiz Rasquilha gravamos, onde a gente vai com um pouquinho mais de detalhes em todos esses ingredientes e outros temas que circundam a chamada cultura de inovação, tá bom? Esse é o meu recado de hoje, nessa sexta-feira, 31 de maio de 2024, cultura de inovação. Semana que vem a bola está com o Luiz e eu volto daqui a 15 dias. Um abraço, até lá.